Oi, boa Sejam noite. todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Paim e esse é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias. Eu sou a Mônica Morim e este programa faz parte de um projeto nosso chamado Águas de Todos. Esse projeto tem como objetivo colocar à disposição a quem se interessar tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal também. Além, é claro, de trocarmos experiências e continuarmos aprendendo com os nossos convidados. Aqui no nosso programa, nós temos conversado sobre gestão de recursos hídricos. A partir da sua história, né, ou da história da gestão de recursos hídricos no país, mas fundamentalmente a partir das histórias contadas pelos nossos entrevistados, que trazem uma ideia do bastidor, né? O que acontece nos bastidores da gestão de recursos hídricos através da experiência e da vivência de cada um. Ok, então vamos. No episódio de hoje, né, o nosso assunto é cultura e água. E para conversar conosco, nós convidamos a antropóloga Ana Luísa Rocha. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa e nós queremos te agradecer muito pela gentileza, pela disposição em conversar conosco. Bom, boa noite, boa tarde para quem, eu não sei aqui, né? Aqui ainda é de tarde, né? Mas vai ser um prazer conversar com vocês, um grande prazer. Diga, Paulo Renato. Ok, Ana. Muito obrigada. Vamos começar te perguntando assim, quem é a Ana Luísa Rocha, contada, descrita pela própria Ana Luísa? Conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional para os nossos amigos e como é que tu vê essa relação antropologia e gestão de água? Bom, é um tema bastante complexo, né? E bastante com várias facetas, eu diria, né? E essas facetas eu poderia colocar na minha própria formação, né? A minha formação de graduação foi em Ciências Sociais. Até praticamente metade do curso, muita aula de Sociologia, né? Muito pouco de Antropologia. E com uma discussão bastante grande sobre o tema de desenvolvimento, a questão de países periféricos e hegemônicos, uma discussão sobre mudança, né, a questão da mudança social, modernização. Eu estou falando isso porque isso vai se encaixar depois quando a gente entrar na discussão de águas, né? Então, a minha formação foi muito por essa vertente das ciências sociais. Vale dizer que na metade do curso de Ciências Sociais eu entro em crise com o próprio discurso marxista, né, sobre a questão da estrutura da sociedade, porque começo a verificar que as questões culturais começam a aparecer, e eu começo, então, a ter uma certa distensão com aquilo que seria o campo específico da sociologia. Esse momento eu saio, né, eu tranco um pouco a minha militância na área de movimento estudantil, que isso é importante. Participei do movimento do DAIU, no período lá da ditadura militar. Então, tinha muito essa coisa da militância, eu dou uma parada nisso e vou para o teatro, porque eu achava que a parte do teatro eu conseguia entender mais expressivamente o que as pessoas viviam, e menos a discussão das estruturas sociais, estruturas econômicas, estruturas produtivas. Fico no teatro um bom tempo e depois vou para ciências, volto, quase me formo e volto para terminar as ciências sociais. Quando eu retorno é que eu descubro a antropologia. Aí o curso de antropologia, a disciplina de antropologia estava mais estruturada no curso de ciências sociais. E eu passo, então, a me sentir melhor nesse campo de estudos, que não é tanto sobre a sociedade, mas sobre a cultura.
E aí já vale uma questão: qual a diferença entre sociedade e cultura? Porque a sociedade trabalha muito a questão dos movimentos dos grupos, né, sociais, trabalha muito o processo de socialização desses grupos, as instituições, os organismos, né, institucionais, os papéis sociais, e a cultura trabalha bastante o tema dos valores, das emoções, dos sistemas de crença, dos sistemas de comportamento, porque que as pessoas escolhem fazer algumas coisas e não outras. Então, a gente trabalha com os códigos éticos, com os códigos morais, então é uma sutileza, né? A cultura está muito mais nessa questão da ordem dos sistemas de valores e sistemas de práticas, e a sociologia mais essa discussão mais, eu diria, macro, né, da sociedade. E eu começo a me sentir bem dentro da antropologia, porque começo a ver que ali tem espaço para trabalhar, para me sentir produtiva no meio disso. Em meio a isso, pessoal, comecei um mestrado em sociologia rural, porque eu já estava assim me indagando sobre a relação urbano-rural, campo-cidade, né? E essas diferenças, né? E a partir dessa discussão, eu acabo trancando esse curso também. Eu estou dizendo isso até para depois mostrar porque que eu acabo, como antropóloga, trabalhando com gestão e com águas urbanas, né? Porque eu começo a ter uma visão mais macro e mais interdisciplinar, né? E quando eu resolvo, então, largo o mestrado e vou fazer um mestrado em antropologia social. Olha que interessante. Por quê? Porque não é um mestrado em antropologia, eu não estudo só a cultura, eu estudo as relações entre a cultura e a sociedade. Então, é uma antropologia social e eu fiz na URGS. E lá trabalhei muito com camadas médias, tá? Nesse tempo, dali do mestrado, eu já começo a me interessar por questões específicas dos grupos urbanos, começo no meio desse processo, terminando lá a dissertação, que eu trabalhei com camadas médias e com mulheres de camadas médias, separação, né, a reconstrução de identidade social de mulheres separadas. A minha orientação não foi do pós aqui da URGS, foi do Gilberto Velho, e com ele eu entro em contato com o tema de sociedades complexas, que é o quê? Uma discussão de como a sociedade, as nossas sociedades complexas, moderno-contemporâneas, elas têm uma feição muito singular, que é a discussão da diversidade, da heterogeneidade e da descontinuidade de universos simbólicos, de sistemas de valores, de sistemas de práticas, ou seja, a convivialidade de formas de viver e pensar o mundo em tensão, juntas, recolocadas no mesmo lugar, né? E eu começo a pesquisar isso, essas tensões, esses conflitos, né? Isso depois vai aparecer quando eu começo a entrar com uma discussão dentro do Instituto Antropos, que aí é uma ONG que a gente cria, e o Paim fez parte também da gestão de criação, e que no início foi o Instituto Antropos foi um espaço para discussão de águas, né? Da questão de gestão de águas, embrionariamente, que depois vem né, toda a discussão das estruturas, agora do marco jurídico legal que cria os comitês e coisas do gênero. E o Instituto atuava aí dentro. Nesse meio tempo, eu também estava atuando numa outra ONG, que era na área de educação popular, né? Educação na área, aí sim, de periferias. E aí não trabalhando com camadas médias, trabalhando com aquilo que é a realidade da maior parte das pessoas que tende a trabalhar com a questão de gestão de águas, que são as grandes periferias, as grandes vilas que são criadas em áreas de risco, tá? E eu passo, então, a trabalhar ao mesmo tempo com camadas populares, com a questão de alfabetização e, por outro lado, a questão ambiental, né? E sempre já com uma militância que estava lá na base do meu curso de Ciências Sociais. E essa discussão toda sobre o tema ambiental propriamente dito, e depois dentro disso águas, tem muito a ver com a minha tese de doutorado. Porque uma das questões que aparecia na minha dissertação era essa discussão
de uma moralidade, né, em camadas médias, que o Gilberto, morando no Rio, dizia que não ocorria em camadas médias no Rio de Janeiro, que era a questão da honra. Com isso, eu acabei estudando a história do Rio Grande do Sul. E é óbvio que a história do Rio Grande do Sul levanta uma série de discussões sobre a ocupação da terra, né? As águas entravam sempre como uma paisagem não muito heróica para o gaúcho, porque era nas águas que ele perdia o gado, perdia as carroças na hora de fazer o tropeio, né? Era uma travessia dos rios, né? Então, essa questão ambiental ali já começou a paisagem, a questão ambiental pela paisagem, tá? Começou a ser forte para mim. E aí eu transladei essa discussão da paisagem para pensar cidades no Brasil. Aí eu largo e vou fazer o doutorado, que eu fiz fora. Meu doutorado foi na França. E era sobre o que eu chamei da tese Santuário da Desordem, que era essa ideia de perceber as cidades a partir de um grande culto à dissonância, ao ruído, à perturbação. Tá? E essa discussão toda me levou a discutir, agora sim entra o tema ambiental, me levou a discutir o processo de colonialidade da criação das nossas cidades, a forma como se dá o processo de comercialização da natureza, o processo de colonização daquilo que é o mundo natural a partir da questão do processo de colonização espanhol, português, né, nas Américas. Aí o tema, né, das Américas, né, da ideia de uma geografia fantástica, e essa ideia de explorar a natureza, comercializar a natureza, obviamente entrando aí toda a parte de cobertura vegetal, a parte das águas, né? Tem um dos capítulos da minha tese que eu chamei a geografia fantástica, que são essas representações que o europeu tinha, depois dele literalmente acabar com aquilo que eram os recursos naturais deles, as florestas, né? Eles vêm para cá numa espécie de culto, né? O paraíso perdido só ocorre na África também, né? Que é essa paisagem exuberante, né? E isso tem a ver com a cobertura vegetal, tem obviamente a ver com os biomas e o ecossistema todinho daqui, e a forma como tu vai explorando e as nossas cidades vão sendo construídas sobre os escombros, né? Desse gesto de ocupação desse território. Aí dentro começa a despontar para mim a paisagem natural. E a relação da nossa memória com esses lugares, né? E a forma de se explorar esses lugares, para retirar riqueza, seja sobre minério, né? Seja a exploração do pau-brasil, os ciclos econômicos, né? E vem vindo. Em meio a isso, é que eu começo a entrar com a questão ambiental propriamente dita. O tema das águas começa mais especificamente quando eu retorno do doutorado. E aí eu vou fazer um documentário sobre a minha tese, que é do mercado público, que era arqueologias urbanas. E lá começa uma fala muito forte na relação com a área portuária ali de Porto Alegre, com aquilo que é ali, né? Não só o canal de navegantes, né, que a gente chamava antigamente, que ali é a Zona Norte, né? Mas é a questão do porto, né? E todo o processo aí começa a discussão dos aterros, né? Do aterro para construir, né, toda a parte da Orla Norte, o aterro, toda a parte da área central em torno do mercado, e o aterro em direção ao estádio do Internacional. Né? Então, são sequências de aterro para criar essa cidade. E aí começo a me dar conta que eu começo a trabalhar a memória dos aterros. E na memória dos aterros é que eu me dou conta da presença das planícies de inundação, das várzeas, né? E esse processo, literalmente, de aterro, né, dessas regiões para a construção de bairros e projetos imobiliários em cima disso. E toda a ideia de um parcelamento do solo e a questão das periferias. Trabalhando com o mercado, a gente vai conversar com pessoas no arquipélago das ilhas, que é uma área de proteção ambiental, é uma APA, né? E ao trabalhar nas ilhas, no arquipélago das ilhas, eu começo a trabalhar a questão ambiental
a questão das águas, e aí com outro recorte, né, que é esse processo da relação dessas ilhas com toda essa orla de Porto Alegre, né? Aí você já tinha terminado o doutorado e já estava de Já tinha volta. terminado o doutorado, eu estava de volta, tinha defendido a tese. A minha tese eu fiz questão de dizer que o processo de colonialidade da natureza que se dá no Brasil, na região Nordeste e Sudeste, não é a mesma que ocorre na região Sul, que é Uhum. uma coisa que eu hoje tenho discutido, Paim, com o Flávio. Tá? Por quê? Porque é muito próximo do que ocorreu também no Norte, porque tu tens o Tratado de Tordesilhas que divide o Brasil. E essa divisão, tu tem um processo de ocupação português e um processo de ocupação espanhol. E esses processos geram impactos ambientais diferenciados no processo de comercialização desse processo da natureza. Há uma parte tardia para nós aqui do que aconteceu no Nordeste e no Sudeste. Como agora está acontecendo na Amazônia, eu tenho conversado muito isso com o Flávio, porque tu está com um processo de urbanização intenso na Amazônia. Intenso mesmo. Pará, não. Tá? Ele Hã? está no Pará, não. Ele está no Como? Pará, não. Ele Mora no está Pará. no Pará, mas a gente está com um trabalho com outro orientando dele em Manaus. E o impacto do processo de urbanização, dessa expansão urbana, e dentro, sobre o ecossistema da Amazônia, é diferente do que foi com o ecossistema aqui, do que foi com o ecossistema no Nordeste, aonde lá tu tem, obviamente, toda uma questão ligada ao pau-brasil, ligada a todo um processo de desertificação, né? E eu tenho comentado com ele que esse processo vai gerar um impacto diferente, porque, Mônica, esse processo de ocupação, como ele se dá em ritmos diferentes do Uhum. próprio processo urbano e tecnológico, ele cria impactos diferenciados pelo nível da tecnologia, né? E aí a cultura material, eu diria, tanto quanto pelo ecossistema, porque a fragilidade dos ecossistemas não são os mesmos. Só que Sim. na hora que a gente expande esses sistemas, né, de comercialização, de colonialidade da natureza, de explorar a natureza, e aí vai para tudo, desde para os corpos hídricos, para tudo que tu imagina, né, do ponto de vista do ecossistema, e isso tem impactos diferenciados, e a gente não costuma discutir isso muito no Brasil. Então, isso é uma das questões que vem da minha tese, que é essa rítmica espaço-temporal diferenciada, com Uhum. impactos ambientais diferenciados sobre a questão dos corpos hídricos ainda, mais ainda, né? E em função do tipo de percurso desses corpos hídricos, as transposições que a gente costuma fazer, as barragens que se faz, toda uma série de coisas que vem vindo, que tu poderia dizer, mas Ana, o que tem a ver isso com cultura? Tem a ver com tudo, porque a cultura urbana, a cultura industrial envolve essas tecnologias de domesticação da natureza. Então, quando eu falo do urbano, porque eu sou antropóloga urbana, leia-se, formação com antropologia social e urbana, tá? E aí, quando eu trabalho com o urbano, eu trabalho com toda a parte de impacto tecnológico e industrial. E isso é um valor, né? É um valor. Tanto é que, para mim, hoje em dia, discutir desenvolvimento sustentável, que às vezes eu discuto com os alunos lá do IPH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, do Profiágua, eles dizem, mas né, desenvolvimento sustentável, eu disse, é uma interrogação. Eu não sei se a categoria desenvolvimento, que é um culto e um valor para a sociedade moderna ocidental, entendeu? Consegue ser sustentável. Eu tenho minhas dúvidas, entende? Se existe essa possibilidade de um desenvolvimento que seja sustentável. Olha que interessante. Porque o Ô, valor Ana, desenvolvimento, ele surge na modernidade. Ele não é alguma coisa do período medieval. A noção de progresso tecnológico, industrial, né? Isso é algo da modernidade, isso não é algo do período medieval e nem do período... Mesmo que tu fale dos romanos com as águas, né, com todos os dutos, eles não tinham noção de progresso.
Eles faziam essa arquitetura dentro de um ponto de vista do que era a cultura deles. Mas nós atribuímos isso um valor, o valor de que a coisa vai melhorar, né? Vai desenvolver, vai progredir, né? Deixa eu comentar, Ana, uma curiosidade com a Mônica e com os nossos amigos que estão nos assistindo. Nessa época, Mônica, eu começava aqui no Rio Grande do Sul a montar os primeiros termos de referência dos planos de bacia, plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica. Isso aí. E aí está explicado agora, né? Tu, no caso, que conhece esses termos de referência muito bem, e as pessoas vão ficar sabendo, tem aquele capítulo, né, de a história de ocupação Sim. né, da bacia hidrográfica, aquele capítulo tem origem nessa conversa aí que a Ana está dizendo. Quer dizer, a diferença, né? Imagina, ela está comentando no Brasil, mas isso ocorre aqui, a diferença da bacia do Gravataí, da bacia dos Sinos, que são lindeiras, né? Mas são completamente diferentes por uma relação da sociedade com o ambiente, né? Especialmente no nosso caso aqui, as águas, completamente diferente pelo tipo de ocupação, pela história da ocupação, etc. E isso é super importante que tu colocas, viu, Paim? Porque assim, a conversa nós vamos, espero que o pessoal que assista depois perdoe né, os entreveros das nossas conversas. Mas isso que o Paim colocou, por exemplo, eu vi a dar, né, em 2011, eu comecei a dar aula na Fevale. E aí nós começamos a trabalhar o tipo de trabalho que eu fazia aqui na Orla do Guaíba, né? Na Orla Norte, Orla Sul e na área de centro ali do Porto, eu comecei a fazer no Rio dos Sinos. Tá? E aí tu vê o gesto de ocupação, porque o ecossistema é diferente né? E o gesto cultural de ocupação é diferente. Lá tu vai ter, por exemplo, né, os curtumes, primeiro as fazendas de linho, né? Depois a chegada dos imigrantes, e tu vai ter os curtumes, e dos curtumes tu vai ter depois a indústria calçadista, né? Então, a coreiro calçadista depois. E vê bem, Mônica, esse processo da construção dos curtumes vem, né, Paim, da migração de negros de Pelotas. Tem uma população de negros que são as que vão trabalhar nos curtumes, porque a população teuto-germânica, de origem teuto-germânica, vai para a indústria calçadista. São os negros, as populações e os bairros negros da região do Vale dos Sinos e de Novo Hamburgo que são transladados e buscados nas antigas indústrias do charque de Pelotas e Rio Grande. Que essa população, então tu vê, isso é algo social, é um processo migratório, mas é cultural também, porque é um saber fazer no tratamento do couro, então tu tem esse translade para lá, mas culturalmente tu tem uma visão teuto-germânica do trabalho livre e a ideia, né, de um trabalho industrial, né, porque esse é o mito fundacional lá do Vale dos Sinos, né, Paim? Primeiro, que é teuto-germânico, não tem negros, o que é uma inverdade. Segundo, não tem grupos indígenas, o que também é uma inverdade. Né? E aí, então, o que tu teria era uma cultura teuto-germânica, mas tu tem bairros de negros lá dentro, que não estão incorporados na memória ambiental, porque esses negros construíram a indústria do couro lá, só que eles não aparecem na memória ambiental da região. Né? Então, isso que tu falas é diferente daqui de Porto Alegre. E eu estou trabalhando agora com a Flávia em Pelotas, né, na Lagoa, e é diferente. E o Flávio em Belém, então, atualmente o que a gente tem é rede de colegas que fazem pesquisas pontuais em alguns cenários, relacionando isso com a questão do ecossistema e das águas. É o que a gente está... Hoje em dia eu estou trabalhando, mas em rede... Só para deixar claro aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, Flávia e a Flávia são colegas seus, meus colegas. O né? Flávio fez a tese. Tá, vamos lá. Não, pode me interromper, porque eu vou falando e vou... Mas, Ana, você mencionou assim, o que é que isso tem a ver com cultura, né?
Aí, voltando um pouquinho aqui para o tema, né, do nosso episódio, né, que é cultura e água, Isso. queria que você falasse um pouquinho assim, na sua opinião, por que que é importante falar em cultura e água, né? Você pode comentar um pouco assim, com os exemplos, né, da forma que você está citando, né, sobre os usos simbólicos da água? Sem dúvida. Por exemplo, por isso que esses gestos de ocupação são importantes, culturalmente falando. Agora eu falei do Vale dos Sinos, portanto, Rio dos Sinos, né? E falei aqui de Porto Alegre com os 5 rios que desagam aqui dentro, né? No tal do lago, Rio Guaíba, lago, enfim, a decisão é de vocês, não, entendeu? Não tem nenhum problema de um ou outro para mim, entendeu? Não tem nenhuma grande questão. Porque o gesto que tu tem lá tem uma matriz cultural, étnico, racial e cultural. Aqui, tu tem uma matriz que se diz açoriana. Tá? Quando eu falava de Espanha e Portugal, tu tem matrizes culturais com simbolismo sobre como se ocupa a terra, né? E os recursos, pode ser os recursos hídricos diferenciados. Vejam bem como entra isso. Cidades litorâneas, né? Tu tem água, mas é água cuja cidade está aberta para o estrangeiro. As cidades litorâneas, elas estão olhando para fora. As cidades que estão em torno de rio, elas olham, eu diria, para uma paisagem mais fechada. Tá? E as que estão em beira do lago, elas, né, essa comunidade tem uma visão de mundo mais eu diria, mais cerca, né? mais reduzida, mais acolhedora, eu diria, mais redonda, se dá para dizer. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido isso, né? Mas Pois assim, então, para mim faz muito sentido. E isso tu pega claramente se tu trabalha com a memória ambiental, como as pessoas falam dessa paisagem, descrevem essa paisagem, se relacionam com a paisagem. Outra relação. Hoje eu estava conversando com uma aluna que era do Dom Nelson, onde eu fiz o pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, e ela está pesquisando o Nordeste do Brasil. Tá? E uma das coisas que ela estava pesquisando, que eu pedi para ela prestar atenção, e isso é coisa de antropólogo, na diferença das pessoas que ela entrevista, a faixa etária das pessoas. Porque pessoas que moram há muito tempo num lugar são capazes de te contar a transformação da paisagem em termos de degradação ambiental, em termos de poluição. Que uma pessoa que mora há 10 anos no lugar não te deixa. E quando a gente, às vezes, fala com essa população, a gente trata todo mundo como o mesmo, e não é. Tem as classes etárias, as diferenças étnico-raciais. E agora mais uma, que é para o público que está nos assistindo entender a cultura, que é a questão de gênero. Quem lida com a água, culturalmente, e isso é quase que um estatuto universal, são as mulheres, assim como são as mulheres que transmitem a língua materna para as crianças, e por isso que em grupos indígenas, como os guaranis, as mulheres não falam português, porque elas são responsáveis por passar a cultura para os filhos, para as crianças. Tá? Então, no público, quem se relaciona é o homem guarani. Agora, no privado, são as mulheres que têm o domínio da língua. E são as mulheres que têm o domínio dos usos das águas. São as mulheres que banham as crianças, são as mulheres que fazem os alimentos, são as mulheres que limpam as casas, são as mulheres que são as grandes gestoras das águas. E elas são as pessoas com quem menos nós falamos. Porque essas mulheres fazem isso no espaço privado dos lares. E elas, na maior parte das culturas, elas não têm empoderamento no espaço público para dizer como se faz o uso da água, ou o que deve ser feito. Então, são questões, eu já dei aí, diferenças de gênero, questões etárias, questões étnico-raciais, e outra questão, que para mim é fundamental, que é pertença.
Eu trabalho com uma vila que recém foi colocada na beira de um lugar, tá? Que tem 10 anos ali. E eu trabalho com uma comunidade, tá? Um coletivo de pessoas que mora há 30 anos num lugar, a pessoa que está há 30 anos no lugar tem uma relação afetiva e amorosa com o lugar, muito diferente daquela que recém chegou. Então, eu não posso tratar todos esses grupos humanos que eu falei para ti da mesma maneira. Eu tenho que fazer um escrutínio de quem são eles. Sim. E entender o lugar que eles ocupam nas culturas e os valores que eles atribuem tanto para aquilo que é uma cobertura, tanto para os corpos hídricos quanto para qualquer outra coisa. Tá? Então, isso são dimensões fundamentais para se pensar. Eu vou dar um exemplo que foi quando entrou mais a gestão de águas, que foi a pesquisa do Habitantes do Arroio, que é um blog que está disponível para todo mundo, depois a gente pode passar, e aí talvez depois da edição, legal. Mônica, colocares ali. A gente coloca na descrição. Ótimo. Ali, no blog, tu tens ali, nós pegamos o Arroio Dilúvio, trabalhamos 2 anos em cima do Arroio Dilúvio. E o Paim foi um dos consultores. O que foi importante no Arroio Dilúvio? Se trabalhou a microbacia, mas se trabalhou a partir dos vários bairros que o arroio corta. Ai, Ana, mas por que eu vou fazer isso? Afinal de contas, é um arroio. Vamos retomar um pouquinho essa questão dos usos simbólicos e já passar para a próxima, para não ficar muito extensa a entrevista. Não, a questão do Habitantes do Arroio é um pouco essa quinta, esse outro aspecto que eu gostaria de levantar, além da questão do gênero, a questão étnico-racial, que está ligada a todas as tradições de crenças e valores das pessoas para os usos das águas ou para os recursos, né, para o uso dos recursos. A questão da faixa etária também, né, de tempo de estar num determinado lugar para ter uma relação afetiva a ponto de poder essas histórias que eles contam, né, sobre os seus usos desses recursos fazerem sentido para a gente que é técnico e especialista. Uma das outras questões que eu acho que é importante, que é o que eu conversava com você sobre a questão da heterogeneidade do que significa um curso de rio dentro de uma cidade, né? Por isso que a minha área que eu gosto de atuar é de gestão de águas urbanas, que a gente diz, né? Que é esse processo desses cursos de rios, né? Ou desses corpos hídricos no interior da cidade, no sentido de que ele vai percorrendo diferentes ambientes, com diferentes bairros, com diferentes populações, com diferentes formas de habitação, né? E tudo isso vai gerar diferentes usos para esse recurso. Então, o Habitantes do Arroio permitiu a gente ver nos vários bairros que corta o traçado desse arroio, né? Aqui em Porto Alegre, a gente vai perceber as diferenças nos usos. E essas diferenças retomam, né, aquilo que eu conversava com vocês, o próprio processo de ocupação desse arroio. Né? Desde o início dele, lá no centro da cidade de Porto Alegre, quando ele passa pela primeira canalização, e depois quando ele vai seguir o curso em direção à cidade de Viamão, que vai ter vários momentos da ocupação, né? E que dá para observar claramente a cidade se construindo ao redor desse curso de água, né? Então, acho que são dimensões que um antropólogo que trabalhe com a questão de águas, né, e gestão de águas tem que estar sempre se preocupando em fazer esse estudo microscópico, né, eu diria, sobre essas variáveis que estão no lugar que está pesquisando. Por isso que, quando vocês me pedem alguma explicação, a gente sempre vem com exemplos, né, Paim e Mônica? A gente sempre vem justificando, falando, isso na África é assim, né, no Nordeste assado, aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Né? No Sul, né, como tu mesmo falaste, né, Paim? No Vale dos Sinos é uma coisa, né? No Vale do Taquariantas é outro, ou seja, essas são variáveis para nós como antropólogos importantes para entender a construção cultural do gesto daquela coletividade que formou
um determinado padrão, né? Um determinado valor para o uso daquele recurso, né? E... Ana, dois comentários. Primeiro, essa tua fala, digamos, final, não o finalzinho agora, mas a tua fala, tu sabe muito bem, né, e as pessoas que estão conosco também sabem, isso é a própria essência da gestão da água por bacia hidrográfica, né? Exatamente como é que, já que a bacia hidrográfica é um elemento natural fechado, né, com as linhas de cumeada e uma única saída da água, que é a foz de toda a bacia, como é que essas diferenças se dão lá dentro? E isso é um próprio comitê de bacia. A propósito, antes deixa eu fazer uma promessa aqui para talvez, Mônica, nós podemos convidar a Ana de novo para fazer uma fala aí bem focada assim, em dois projetos que ela citou aí. Um deles é o Habitantes do Arroio, quer dizer, descrever melhor, né, como é que foi feito, quais foram os resultados, o que se percebeu, como é que funciona o morador que está debaixo da ponte, que passa por cima do arroio. Lembrando a quem nos assiste que o Arroio Dilúvio é, digamos, o curso d'água mais simbólico de Porto Alegre, porque ele é a própria essência da cidade, né? Ele praticamente, assim, toda a cidade não, mas boa parte da cidade converge as águas para esse curso d'água que acaba no Guaíba. E o outro foi um vídeo que nós fizemos, um conjunto de vídeos, nós, porque eu participei, nas ilhas do Guaíba, onde aparece muito claramente, pela opinião das pessoas, pelas histórias de vida, aparecem muito claramente essas diferenças e os diferentes aspectos da relação das pessoas com a água. Mas, Ana, eu quero aproveitar isso e complicar um pouquinho mais a nossa entrevista. Tu sabes que a gestão de recursos hídricos no Brasil tem como um dos pilares doutrinários a participação social. Né? Pois é. Eu muito gostei bem. da reação dela. E que nessa participação social implica em representação dos diferentes grupos sociais envolvidos com a água dentro da célula básica da gestão, que é o Comitê de Bacia. Eu lembro que, alguns anos atrás, tu, na função de consultora, né, do Comitê Sinos, o Comitê Sinos estava iniciando o primeiro processo de enquadramento pelos usos das águas do país, né? E tu foste convidada a nos ajudar e tu demonstrasse uma preocupação muito grande, apesar do comitê ter uma representação da sociedade envolvida com água, tu dizias na época, vários outros grupos sociais que têm interesse na água não estão representados na estrutura do comitê. E nós, a Viviane, que já conversou conosco, eu e a Viviane ficamos possessos, a gente queria demitir a Ana. Como assim, né? Como é que o comitê não é a sétima maravilha do mundo? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Ana. Assim, a representação da sociedade na gestão, especialmente nos comitês de bacia, como é que tu enxerga isso alguns anos depois? Bom, primeiro, Paim, que tu falaste uma coisa que, por um lado, tu disseste que a bacia hidrográfica, tu usaste o termo fechado, né? Para nós, antropólogos, ela é uma coisa absolutamente aberta. Por quê? Porque a água, diferente da terra, ela escorre, ela corre e ela muda. Um corpo hídrico, né? Não, ele tem, como diria o Bachelard, né? A matéria aquática, né? Ela é fluida. Então, a água une. Diferente, eu não posso botar uma cerca e dizer aqui essa água é minha. Não existe isso. Mesmo quando tu vai fazer isso do ponto de vista de um açude, não ocorre assim. Então, na verdade, a água, a trabalhar com a bacia hidrográfica, tem um texto do Paul Little que é justamente, ele escolhe a bacia hidrográfica para fazer etnografia. A etnografia, que é uma prática de pesquisa, que é a grafia das culturas, por isso etnografia, é uma forma de fazer pesquisa precisamente grafando, registrando essas diferenças culturais, né? E a bacia hidrográfica, ela é
maravilhosa para nós antropólogos, porque ela junta o diferente, ela junta o heterogêneo, ela junta o descontínuo. Bom, como tu faz gestão com o descontínuo, com o heterogêneo, né? Primeiro, vendo a distância, né? E na época também para mim era claro, só que agora é mais claro ainda, né, Paim? É que tu não faz gestão sem a categoria de conflito. E quando a gente fala gestão, no geral, vem uma sociologia durkheimiana que vê a sociedade como algo, eu diria, harmônico. Tanto é que para o Durkheim, o suicídio era uma anomia, o cara não estava bem situado na cultura, né, e na sociedade, então o cara se matava. Então tu tinha que ajustar o cara para ele ficar bem ajustadinho, porque ele não suportava o conceito de conflito. Simelianamente, que é o Georg Simmel, ele vai dizer o conflito funda o social, porque é o conflito que faz com que eu sente na frente de ti e da Mônica e tenha que discutir um contrato para como a gente resolve aquilo. Então, diferente do Durkheim, o conflito funda o social. E, na verdade, quando as pessoas trabalham gestão, elas fogem do conflito. Quando, na verdade, fazer gestão seria operar a mediação dos conflitos e permitir instâncias do conflito ter uma resolução, porque é ali que o social está se dando, tá? E a gente, no geral, retira isso. Isso é uma das grandes coisas que eu tento discutir com o pessoal do IPH, lá do curso que eu dou para eles, né, de cultura e ambiente e a questão de gestão participativa. Derivado disso, pai, da bacia hidrográfica, reunir, né, pessoas com diferentes concepções em conflito, em tensão, né, com ruído, com uma perturbação de sentido que faz com a água, há uma discussão que é crucial, que é o que é um bem comum. Porque tem que chegar a uma conclusão. Para que eu faça uma gestão, eu tenho que dizer que isso é comum a nós. Agora, como ser comum, algo comum, numa heterogeneidade, numa descontinuidade? Então, há acordos que têm que ser feitos. Tá? Então, o conflito envolve precisamente o âmago do conflito na gestão está no uso de um bem comum, que nós, vocês em particular, faz parte do suposto pelo marco jurídico que existe o bem comum. Só que isso, pelo marco jurídico, é tudo muito bonito. O problema é que esse marco jurídico, para se implantar, precisa, parece, de uma pessoa, de um ser que a gente chama humano, né? Então, aí esbarra na questão crucial, que o marco jurídico é bonitinho, o comitê é bonitinho, né? Tudo bem organizadinho, porém, a organização da sociedade está para além das instituições. Então, o que acontecia no comitê? E o que acontece? Tu tens as distribuições ali de quem participa, só que nem todo mundo participa na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma democracia representativa, ela não é uma democracia participativa. Então, entre uma democracia participativa, onde tu tem instâncias que as pessoas se articulam, e a representativa, que tu elege alguém, tem uma diferença. Existe uma sem a outra? Não, mas a gestão não pode se dar apenas na representativa, porque quem entra lá dentro, no geral, são quem? Eu vou dizer isso para vocês: letrados, pessoas que têm um destaque na comunidade, né? A pessoa comum, ela vive a vida dela. Então, eu acho que dentro de comitê de bacia, na minha opinião, para essa gestão tem que ter gente que, de fato, conheça as populações na qual o comitê está atuando, para além, nada contra, a gestão representativa que está dentro do comitê. Agora, não é para eliminar o conflito, é para fazer gestão de conflito. Agora, essa gestão de conflito, um dia acaba, que nem os alunos me perguntam no IPH. Eu sinto muito, mas não acaba, porque faz parte da vida humana a transformação, não estou dizendo que é o progresso, a modificação, a mutação constante. Então, uma coisa que é um conflito agora, daqui a 10 anos não será. Então, impossível ter uma gestão, desculpem, sem a discussão de governança.
E não é possível tu discutir governança para que a gestão tenha eficácia se tu não tem avaliação. Então, o que que ocorre? Tu cria todo um dispositivo bonitinho, depois tu não avalia se aquilo funcionou ou não. Outra coisa que eu faço questão de insistir com vocês aqui na gestão, não se guarda os acervos, né, Paim? Eu me preocupo os comitês de bacia, todos os diagnósticos socioambientais que foram feitos, todos os estudos de enquadramento. Foi guardado esse acervo? Se eu quiser entrar lá dentro para tentar ver, nos 20 anos de comitê, como aquelas comunidades que constituem a bacia se movimentaram, para que eu consiga avaliar a gestão, eu terei esses documentos? Duvido, porque não se faz a gestão documental, não, e isso não permite que eu acompanhe, e sem acompanhar eu não faço a governança, e sem a governança tu não tem a possibilidade de gestão. Então, é um encadeamento de questões que é cultural também. Vocês vão dizer, o que tem a ver com cultura isso, Ana? Tem a ver que nós importamos um modelo de gestão francês que tem uma estrutura de base de organização cuja o micro do comunitário é forte na França, sempre foi. Já pelo próprio passado medieval daqueles povos, tu tem a coisa micro. No Brasil, não existe isso. Então, implantamos um sistema que tem uma parte comunitária diminuta, né, micro, super importante, mas que no Brasil é fake, não existe isso. Esse sistema, e isso é o que a gente tem discutido, e eu tenho discutido como decolonialidade. Nós temos que ajustar esse sistema decolonial, fazer uma decolonialidade desse sistema para entender a sociedade brasileira, como ela se organiza no interior desses recursos, para, de fato, fazer uma gestão, eu diria que tenha diálogo com as formas de vida como os grupos aqui, né, que nós, no Brasil, desenvolvemos, ou que na América Latina se desenvolve. Então, acho que, por isso que eu digo, não é um sistema fechado. A bacia hidrográfica, ela junta, ela reúne. Eu não gostaria de ter que discutir com fulaninho, vai ter que discutir, porque a água tem essa capacidade, né, agregadora, e isso daí, para mim, é a grande, para o bem ou para o mal, entendeu? Força a sociedade moderna contemporânea, onde cada um vive no seu mundinho fechadinho, eu não quero saber do outro, obriga esse cara a ter uma visão mais cósmica, que é o que acontece com os grupos indígenas, com os quilombolas, né? São outras experiências comunitárias, do uso comunitário do solo, eles têm noção do comum, de um bem comum. Nós temos que aprender isso. E aí que está, nós especialistas, problematizamos isso ou partimos do suposto que o que eu entendo de bem comum, entendeu? O meu vizinho entende também. Então, essa eu acho que é uma questão crucial de diálogo sociocultural, né? De diálogo mesmo. Né? Quando a gente diz diálogo, as pessoas, no geral, dizem diálogo, eu estou conversando contigo. Não, diálogo significa um logos dividido. Quem dera que, senão, aí é um monólogo. Né? Então, o diálogo envolve, por isso que eu falava de sociedades complexas e de quanto isso foi, para mim, a descoberta do conceito de sociedades complexas moderno-contemporâneas. Né? Ou seja, são sociedades onde reina a descontinuidade de universos simbólicos, a heterogeneidade de códigos ético-morais, e vai para qualquer coisa, né? E a heterogeneidade. Então, há uma série de fatores que fazem com que fazer a gestão significa levar isso em consideração, né? Levar esses cenários de conflito em consideração, né? Dentro de uma bacia hidrográfica. E eu não sei se ajudou alguma coisa, mas para mim, Ana, a grande questão da gestão, para mim, é essa questão do que é comum, né? O que é um comum para nós, né? Do que é o uso de um bem comum. O que é um bem e o que é um bem comum. Isso não é evidente.
Ana, você falou do Prof. Água, né? Você é professora, né, do Prof. Água. O Prof. Água é um mestrado em gestão e É um regulação mestrado hídricos. profissional, Isso, isso, de recursos hídricos, comandado aí pela pela Ana. Internacional de Águas, né, e Isso. Saneamento Básico, e você é professora do Prof. Água dentro do IPH, né, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal aí do Rio Grande do Sul, Isso, que é um celeiro, né, de hidrólogos, digamos assim, né? isso. Dentro do Prof. Água, Ana, você observa, né, os alunos motivados a trabalhar, a pesquisar esse outro viés, né, da gestão da água, assim, esse viés que você está trazendo, que eu acho que ainda é muito pouco discutido, né? Eu acho que normalmente não se discute, né, essas questões aí que você está trazendo para a gente. Então, você observa os alunos motivados a trabalhar com esse viés que você Olha, discute? Mônica, assim, o que que eles são motivados quando eles vêm para a aula? Eu acho que eles querem aquele conceito de cultura. Cultura é dois pontinhos, né? A tradição, as tradições, né? Aham, Os cultos, blá, 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 né? Eles não entendem cultura como símbolo, como uma floresta de símbolos. É isso que a cultura é, né? Eles então imaginam que eu vou dar uma resposta pronta. E quando eu começo a levantar os problemas, né, porque eles, no geral, trazem, o que eles trazem muito, vocês trazem, aí eu vou dizer vocês, porque é da área de vocês, trazem muito, é um domínio do juridiquês. O pessoal que está escutando aí não é para menosprezar nem nada, mas é um aham. juridiquês, sabem a lei né, de tudo e como ela se implanta, e só que eles vêm para o curso, para basicamente os dois seminários que eu dou, são tópicos especiais, eles vêm com muitas angústias com aquilo que eles concretamente como técnicos e especialistas, vivem no trabalho deles. E aí é onde eu, como diria hoje em dia, né, os rappers, né, aí é que é a minha pegada. Porque é quando eles estão nesse conflito com aquilo que é o Sim, que eles vivem de fato na prática do trabalho deles, é que eu consigo entrar. Porque sim, eu aí lembrei é na dessa, frustração. com essa fala, assim, dá para retomar o que você falou antes, né, sobre o conflito, né? Sim, e aí é que aí eles começam, e aí a gente começa a falar isso que eu estou conversando com vocês, eles vêm trazendo as situações, problemas das pesquisas deles, e eu venho levantando, mas e essa variável, tu já viu? Mas e essa dimensão, tu já observou? Tu já levantaste dados do não sei o quê? Tu já fizeste um levantamento de se não tem pessoal da. Porque é uma coisa, se não tem o pessoal da história e da geografia não trabalhou nessa região que tu está trabalhando. Uh, então, eu começo a levantar, a trazer algumas questões para eles, e eles começam a se acalmar, eu diria. Porque eles começam a ficar um pouco mais calmos, e aí, por exemplo, nesse último curso de IPH, nós discutimos o Estado brasileiro, a formação do Estado no Brasil. Para tentar discutir uma das questões que é célebre na questão de gestão, né? E na área de recursos hídricos, agora que acopla a questão do saneamento, que é o fato de que tu tens, às vezes, uma política interessante, tanto para a parte de gestão de águas, né, de abastecimento de água, quanto de saneamento, e muda o político e tu rebenta a política anterior. Uhum. Porque tu rebenta a estrutura administrativa, tu termina com uma secretaria de recursos hídricos, enfia na Secretaria de Meio Ambiente, tu pega uma coisa que estava, uma política que estava sendo eficaz e tu torna ela ineficaz, entende? Por jogo político. E aí, quando a gente começa a discutir isso, eu começo a dizer, tá, mas como é que o Estado brasileiro se forma? A questão patrimonial, a questão patriarcal, a questão dos jogos de poder, né? Da herança medieval do Estado brasileiro, de vassalagem, né? Eles começam a entender que o que eles vivem não é uma coisa deles, não é algo Uhum. particular, é alguma coisa estrutural do país e da forma como a sociedade brasileira e a política pública no Brasil se organizou. Então, eles começam a ficar um pouco mais aliviados para entender
a lógica onde eles estão dentro. E aí eu entro para dizer que nós somos mediadores culturais, porque nós, como técnicos e especialistas atuando na gestão, nós, na verdade, somos fundamentais para fazer a ligação entre a microética dos grupos nos usos das águas e a macroética, que é aquele blá, blá, blá dos acordos internacionais, e dos tratados e das leis, e do Parlamento das Águas. Nós fazemos essa mediação. E quando eles entendem esse lugar que eles ocupam e o nível de tensão que nós ocupamos quando estamos realizando essas funções do trabalho nosso, eles começam a entender o papel social deles no interior desta cultura organizacional aonde a gestão de águas está colocada. Isso é muito legal, assim, porque eu acho que nem todo técnico, né, entende esse papel, assim. Gostei muito da forma que você colocou, assim, com o termo mediador, né? Acho muito, muito apropriado para o trabalho, né, que o técnico desenvolve. Muito legal. E uma coisa que eu queria ressaltar, Mônica, assim, até para o pessoal que nos escuta, porque vão ser técnicos e especialistas, é que o que vocês sabem, vocês não sabem que vocês sabem. Hoje, conversando com essa menina que eu falei para vocês, que é orientanda de um americano que trabalha lá no Nordeste atualmente, tem um trabalho sobre cisternas numa região de Quixeramobim, lá numa área, a gente estava conversando precisamente sobre a importância de, por exemplo, entrevistar técnicos especialistas. Porque, no geral, eu não vou falar com o técnico, eu quero falar com a população. Mas o técnico que atuou no conjunto com aquela população, o que esse cara sabe? Tu não tem noção. Então, quem sabe, fala com o cara que fundou o comitê, conversa com ele sobre as experiências. Esse cara é um poço de conhecimento, tu precisa entrevistar, porque vocês, no geral, acham que o que vocês sabem não é importante. Só que o que vocês sabem é impressionante, porque, isso eu dizia para ela, vocês escutam coisas de vários grupos quando vocês estão atuando. Então, vocês são, sabe, reservatório de água? Uhum. Vocês são um reservatório de histórias de pessoas que vocês reúnem na profissão de vocês. E aí eu acho uma falha grosseira na parte da organização administrativa dos órgãos públicos. Esses técnicos deveriam de ter, uma vez por mês, se reunirem, de 15 em 15 dias, os setores deveriam se reunir e conversar sobre as suas experiências. E uma vez por mês deveria de juntar o DEP, DEMAI, sabe, DMLU, e fazer um grande seminário para todo mundo contar como foram as suas experiências nos lugares em que eles estavam com os conflitos. Quais são os conflitos que vocês viveram ao longo dessa semana? Traz o cara do DMLU, traz o quê? De 15 em 15 dias se reúnem, levantam os problemas e uma vez por mês reúne esses técnicos, porque daí tu tem uma gestão integrada. Agora, o que ocorre é que o coitado do técnico é jogado dentro de um lugar, é dado a ele uma responsabilidade, ou seja, ele tem que responder por aquilo ali, ele tem que ser um imediatista, e ele não tem tempo, não tem literalmente tempo de conversar com o colega do lado e aprender com o colega do lado, e aí ter uma noção integrada. Isso habitantes do Arroio também deu. Era impressionante, os departamentos não se falavam. DEMAI não falava com o DEP, que não falava com o departamento, com o DMLU, mas, pelo amor de Deus, tudo isso é a gestão do Arroio. Como que esses departamentos, cada um vive na sua bolha, e essa bolha pertence a uma bolha maior que está ali dentro da bacia. Então, não é só, entende, Mônica, a importância de fazer esse escrutínio da diversidade sociocultural, a descontinuidade sociocultural das populações que vivem em torno desses corpos hídricos. É também dos órgãos que estão fazendo a gestão em torno disso. Então, isso aí eu acho que é um esfacelamento. Né? E esse esfacelamento a gente leva para a forma como tu trata a parte, eu diria, da participação social. Né? Porque é o que eu insisto, a participação, a gente confunde isso com, acho que há um conceito da ciência política importante, que é
Uma coisa é uma democracia representativa, a outra coisa é uma democracia participativa. No Brasil, nós temos os direitos sociais, vêm antes dos direitos civis, mas não é interessante? Antes de eu dizer que eu sou um cidadão, né, eu reivindico o meu direito social, né, a uma casa, a uma moradia, mas eu reivindico isso nos Estados Unidos porque eu sou um cidadão, eu tenho direitos civis. Então, a água deveria ser discutida como um direito civil, mas para isso tem que ter uma noção de cidadão, e nós não temos. Então, vê bem, no bem público no Brasil, isso eu dizia para o pessoal, por que é assim? Porque o bem público no Brasil não é de ninguém. Quando a gente diz alguém que mora na rua, como é que a gente se refere no Brasil? O fulano é o Zé Ninguém. Porque a rua, aquilo que é comum, que é o público, res público, a coisa pública, é de qualquer um, ela não é de todos nós. Ela é de qualquer um, então eu faço o que eu quero. Então eu faço o que eu quero com a água, então eu faço o que eu quero com aquela, entendeu? Eu faço o que eu quero com o meu lixo, eu faço... Não! O que é público não é de ninguém, não, é de todos nós. Essa concepção é uma concepção fundacional, e isso técnico, quando ele está atuando lá, por mais que ele não queira, ele está ensinando. Qualquer perguntinha que vocês fazem para uma senhora, uma senhorinha, aonde a senhora botou o seu lixo, não sei aonde, a senhora sabe, eu a mídia que o pai falou, a senhora sabe quando a senhora puxa a descarga para onde vai, né? Da onde vem essa água e para onde vai, enfim, o xixi e o cocô? Eu nunca pensei no assunto. Entende? Agora, eu faço a pergunta, essa pessoa começa a dizer, pô, eu não tinha pensado nisso. Interessante. Isso o técnico faz. Às vezes uma pergunta boba do técnico faz o cara pensar. Uhum. E o cara só estou ali, não, mas eu só quero saber que a senhora sabe ou não sabe, entendeu? Questionário. Não! A hora que tu está falando com o outro, já está ensinando o outro. Tu está provocando o outro a pensar uma coisa que ele, pô, nem tinha pensado nisso. Eu nem tinha pensado para onde vai, para onde não vai. Então, é uma série de coisas bem do detalhe, né? Que eu acho que é importante. E aí, nesse ponto, eu acho que o técnico, o especialista, é alguém que sofre no seu isolamento, sabe? O Prof. Água, eu vejo que é um lugar onde esses profissionais, porque é profissionalizante, atuam, e que eu acho que, pelo menos nos meus 2 tópicos, eles conseguem, às vezes eu estou falando, trazendo exemplos, eles começam a rir, eu vejo o riso deles, eu digo, tá, do que tu tá rindo? Aí eles vêm com os causos, que a gente brinca na antropologia, vem com os causos deles, e aí o outro já conta, e aí eu pego exatamente esses causos isolados para mostrar que, olha, isso é um padrão cultural, isso é um padrão sociocultural, seja da instituição, seja do grupo social que tu está trabalhando, seja, né, da região onde tu está colocado o teu problema de pesquisa. Então, são dimensões importantes, né? E o Prof. Água, para mim, como eu caí lá, não me pergunta, porque eu também não sei. Eu estava numa banca da Unicinos, que era uma menina que estava trabalhando no Comitê Sinos, Paim, sobre o tema do patrimônio ambiental. Com esse conceito de patrimônio ambiental, eu estava na banca, porque eu já estava trabalhando com o Vale dos Sinos, ali com a região dos Sinos, né? E eu estava na banca e veio um cara de Brasília, que eu não sabia, mas é um desses grandes de lá da Agência Nacional de Águas. E ele foi que indicou meu nome para o Prof. Água. E, na verdade, eu estou lá no meio dos engenheiros, mas como eu tinha experiência no Instituto Antropos, de ter biólogo, ter convívio com o Paim, que é da engenharia, ter o pessoal mais de saneamento, o pessoal da hidrologia, eu aprendo muito com eles. Muito, 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 muito. Então, eles me dão coisas para ler, eu leio também, né, sobre coisas que eu não sei. Então, acho que o trabalho que se faz nessa área tem que ser transdisciplinar, tem que ser interdisciplinar primeiro de tudo. Né? A importância de biólogo, mesmo o pessoal da antropologia que eu dou aula, que trabalha, estou com uma menina agora trabalhando com a questão de drenagem urbana no quarto distrito, todo o processo de memória ambiental e a ocupação e a questão de drenagem e a tal gentrificação ali, né, do quarto distrito, que eles querem fazer, que é construir aqueles espigões, né, como fizeram no Estaleiro Soc em Porto Alegre também. Estilo Barcelona, né, pai? Estilo Puerto Madeiro em Buenos Aires, estilo a reforma em Barcelona.
E ela estava trabalhando com isso, e eu dizia para ela, vai ler coisa sobre drenagem urbana, vai ler coisa sobre isso. E o que é bomba, né? Casas de bomba, vai ler sobre isso. Ou seja, nós também, do campo das sociais, precisamos aprender. Né? E aí, o fato de ter participado do Instituto Antropos, que era um pool de gente com várias áreas, para mim, me ajudou tremendamente a conversar com engenheiros. Porque eu não acho que de qualquer, né? Com agrônomo também não é fácil, com cara da área de direito também não é nem um pouco fácil, pessoal da administração, esse é o público do IPH, né? É mais ou menos, de vez em quando cai um historiador na minha mão, mas é meio raro, né? No geral é assim, é o pessoal da área de direito, pessoal da administração, economia, saneamento, hidrólogo, né? Tem geógrafo, às vezes tem, mas é bem raro, né? No geral é aquilo que a gente diz das ciências ditas exatas, como se as humanas não tivessem exatidão, mas enfim, ficamos por aqui. Agora tu já paraste, eu ia te interromper, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, já manda via janta, pede a pizza, etc. Ah, Porque sim. tu vai falando, e a mim particularmente, até pela proximidade, vai me lembrando coisas de exemplo, né? Coisas que eu vivi sozinho, que outras vivemos juntos. De qualquer maneira, assim, a nossa proposta é mesmo isso, né? De fazer entrevistas mais curtas, não tão longas, e permitir, né, abrir portas para que se retome a conversa com os nossos Claro. entrevistados claro, né, vai te preparando aí que terão o capítulo 2, o 3, o 4, etc. Ana, então, vamos caminhar para o final, Ok. e aí gostaríamos que tu usasse aí esses minutinhos finais para falar o que tu quiser. Absolutamente livre, assim, fica à vontade. Não, eu acho que é mais agradecer poder estar conversando com vocês, né, Paim? Eu sei que, e Mônica, eu sei que esse material vai para outras, né, para outras populações, né, a tal da ciência aberta, que eu acho um campo importante de pesquisa, que é de realmente tirar a coisa de dentro do muro acadêmico ou do técnico especialista, né? E eu acho que agora o trabalho, a questão com a questão cultura e ambiente é realmente trazer uma problematização sobre dois conceitos chaves, né, Paim? Que é o conceito de cultura, que eu sempre digo que é culturas, né? E a questão do ambiente, né? Que eu não consigo separar uma coisa da outra. Na verdade, uma das questões também que hoje em dia a antropologia está trabalhando e que é uma coisa que normalmente as pessoas que usam vêm falar do conceito de cultura, primeiro o uso no singular e o segundo na contraponto com natureza, né? Ou seja, cultura e sociedade, cultura e natureza, sociedade e natureza. E só para informar o pessoal que hoje em dia na antropologia se está trabalhando com o conceito de se estão todos sentados ou não sentem, a relação entre humanos e não humanos. Ponto. Então, aquela dualidade cultura e natureza, sociedade, cultura e ambiente, né? Isso eu trago para os alunos. Hoje em dia, nós rompemos com isso, no sentido de que humanos e não humanos estamos reunidos, né? Dentro do mesmo cosmos, né? Aí dentro. E aí, nessa relação humanos e não humanos, é que eu acho que a gente vem desenvolvendo mais essa temática. Não são só os humanos que têm poder de agência, né, Paim? As águas têm poder de agência, tanto é que tu tem enchentes, tanto é que tu tem a escassez dela, né? Então, os não humanos também têm poder de agência. É algo que os homens da contemporaneidade, os seres humanos, cada vez mais começam a compreender. Por isso, a relação hoje de que nós não trabalhamos mais tanto com cultura, nem no singular, é culturas, e dentro disso a questão da relação humanos e não humanos, atribuindo poder de agência aos não humanos também, às florestas, ao ar e às águas, né? Ah, Ok. que legal, Ana. Nossa, é muito legal conversar com você. Eu quero agradecer mais uma vez por ter Prazer foi aceitado meu. o nosso convite. E como o Paim falou, assim, a gente vai te convidar de novo. Eu vou ouvir esse episódio, vou selecionar
alguns outros Ótimo. temas. Anotei aqui o que o Paim falou dos projetos nos quais vocês trabalharam, para a gente poder novamente te convidar para conversar aqui conosco, tá bom? Ok, tá Muito bom. obrigada, Um beijo para todo pessoal. mundo aí, se cuidem e até a próxima. Até a Espero ter próxima. contribuído. Contribuiu muito. Pessoal, esse é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias, ou Gestão da Água no Osso, como a gente gosta também de chamar por aqui. Nós convidamos vocês que assistam, participem, critiquem, elogiem, divulguem e que continuem nos acompanhando nas redes sociais do projeto Águas de Todos. Muito obrigada e até breve. Até. Tchau, Ana. Tchau, amigos. Tchau, querido. Até o próximo Até a episódio. próxima. Gestão da água no osso.